Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Erson, para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor full stack há 8 anos. Atuei por grande tempo no mercado de bots para redes sociais, marketing digital automático e agora estou investindo meu tempo no desenvolvimento de ferramentas para o mercado financeiro. Eu vou mostrar para vocês aqui uma prévia do Trader Plus, uma ferramenta que estará sendo lançada logo logo. Eu tenho bastante gente já interessada no processo de desenvolvimento, quer entender o que vai ter na ferramenta, né? O que a gente pode esperar dela. Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco das possibilidades que vai ser possível aqui na primeira versão, perfeito? De cara contamos com a interface principal da ferramenta, onde a gente pode ver um resumo dos wins, o wins gain, o loss, resumo das operações, do lucro e do prejuízo. A gente pode iniciar e interromper as atividades com facilidade através desse primeiro botão. O segundo botão é responsável pela sincronia das contas, certo? Na primeira versão, a gente terá disponível apenas a sincronia na IK Option. Aqui é a nossa sala de controle de sinais, algo muito interessante, preste atenção. Aqui você poderá configurar a recepção de sinais provenientes do MetaTrader, indicadores do MetaTrader. Nós vamos mandar junto com as ferramentas uma seleção de indicadores que a gente preparou aí, que tem uma boa assertividade, mas você também pode adaptar a ferramenta para usar o sinal do teu indicador pessoal aí, certo? E você pode confluir o sinal do seu indicador com uma análise fundamentalista, análise probabilística. A gente vai ter centenas de análises aqui já cadastradas na ferramenta, certo? Análises de traders famosos. Enfim, você pode confluir o sinal que você recebe do indicador, mais uma análise MHI, MHI2, por exemplo, e também pode confluir caso você possua uma lista de sinais, perfeito? A gente pode também fazer isso com sinais de análise, né? A gente pode botar para receber sinais de análise MHI, por exemplo, confluir com o de um indicador, confluir com o de uma outra lista de sinal. Aqui é uma novidade, galera. Receber sinais do Token Plus. O que é o Token Plus? É nada mais, nada menos do que um token gerado pela própria ferramenta para cada cliente. Esse token permitirá que você receba sinais de outro cliente que esteja transmitindo. Então vamos supor que eu tenho aqui um indicador excelente que eu paguei 10 mil reais no MetaTrader. Ele tem uma ótima assertividade. E eu ofereço aqui para o pessoal da minha sala, através de uma mensalidade, essa lista de sinais. Eu dou o meu token para eles, eles cadastram na ferramenta e eles passam a receber os sinais recebidos por mim aqui na minha ferramenta, na minha sala de controle de sinais. Então eu configuro aqui a minha recepção de sinais e transmito ela. E esse botão de transmitir vai me gerar um token que eu passo para o meu cliente colocar aqui na ferramenta dele. Aqui a gente pode importar a nossa lista de sinais, e, enfim, a gente pode configurar também as operações para serem feitas com base nos sinais recebidos. Senão a gente também pode só ficar assistindo aqui a sinalização e operando conforme aqui a nossa mesa de sinais indicar. Vamos agora ao famoso copy trading, né, rapaziada? E aqui a gente tem as opções para copiar, né, os traders de todas as maneiras possíveis. A gente pode copiar por ID, por nome, por posição ou por sequência, por exemplo, do ranking. A gente coloca aqui do 1 ao 30, né? E aí ele passa para cá, para nossa lista de traders copiados. E o que é esse Token Trader Plus novamente? É o seguinte, aqui, como que funciona o Copy Trader, pessoal? Você só consegue copiar um trader que aqui na configuração da IK Option ele marcou para reexibir as operações dele para outros traders. Se ele desmarcar essa opção, a gente não consegue copiar ele. A gente não tem acesso às operações dele. Então, por exemplo, um trader famoso aí que não quer exibir suas operações, que ele cobra, né, para que alguém possa fazer o copy dele, ele poderá facilmente com essa ferramenta aqui compartilhar o token dele. E aí ele não permite que outras pessoas sem o token, só com o ID dele, consiga copiar. E a gente consegue copiar ele pelo token fornecido pela própria ferramenta. Então ele pode te cobrar um acesso mensal ou você pode pagar um acesso mensal a um trader pelo token dele, e aqui ele sincroniza a ferramenta, a sua ferramenta com a ferramenta dele e recebe as ordens que ele faz lá
beleza? Então ele pode fazer ordens, por exemplo, de vinda de sinais, vindas de análises, vindas de da onde for e transmitir elas por aqui para você, perfeito? Aqui você pode atualizar o ranking para ter uma fonte de IDs, fonte de traders, né, que estão no topo. E também você pode buscar o trader por posição, por sequência. Aqui você digita qual posição você quer e aqui você tem os dados dele para que você possa informar e adicionar aqui na lista de copy. Aqui na sala de análises temos outro fator que influencia nas operações. A gente pode configurar as operações a partir das análises. Então aqui a gente vai ter uma lista com todos os ativos disponíveis, serão dezenas. A gente pode selecionar todos. E aqui a gente define, a gente quer analisar os últimos 200 candles, né? Que em vela de M5 seria cerca de... Bom, fugiu a matemática aqui, mas seriam algumas horas. Aqui a gente vai ter a análise que vai ser utilizada, que vai ser uma lista com centenas de análises. Vamos supor que a gente selecionou a análise MHI, e aí a gente quer o tempo de vela, mesma coisa, terá uma lista com todos os tempos de vela disponíveis. A gente analisa aqui os últimos 200 candles MHI, no tempo de vela de M5, né? De M1, no caso MHI é M1. E aí ele retorna pra gente aqui como foi a nossa assertividade, quantos wins, quantos losses, quantos win gales, quantas vezes a gente não operou, certo? E a gente deve, na verdade, aplicar na análise o nosso gerenciamento financeiro, porque é nele que a gente configura se a gente usa win gale, se a gente usa martingale, perdão, enfim, entre outros fatores. Então, se você vai utilizar a sua análise para operar ou até para ter uma análise concreta realmente da tua realidade, sempre aplique o seu gerenciamento financeiro na análise. E, além da própria análise em si, a gente pode confluir as operações com base na tendência dos últimos, por exemplo, 3 candles de H1, né? Você não vai precisar escrever isso, já vai ter tudo aqui pré-configurado, você só vai selecionar. Mas por enquanto é só um demonstrativo. Então a gente pode fazer a análise nos últimos 200 candles e confluir com a tendência. Então toda essa análise aqui, ela pode ser totalmente mutável. Você deve colocar 2, colocar 1, analisar com 4 candles, mudar o máximo a tua estratégia e ir sempre analisando para que ele possa te retornando a assertividade. Até que você vai encontrar uma análise que vai te retornar 20 wins e 0 loss. E eu digo isso porque é a realidade. Futuramente a gente vai ter vários vídeos demonstrando aqui estratégias que a gente consegue fazer na ferramenta e vocês vão analisar os resultados juntos. Mas basicamente, um resumo é isso. Você encontra uma análise que te forneça uma resposta com maior número de acertos do que de percas, né? Enfim, com base nessa análise aqui, você também consegue configurar as operações. E aqui na sala de estratégias é onde a gente configura o que vai operar, né? Se a gente vai operar com os sinais que a gente configurou, se a gente vai operar com os indicadores que a ferramenta vai ter aqui para te fornecer, se você vai operar com a análise que você acabou de configurar ali também, ou se você vai operar o copy configurado lá na sala de copy. E aqui eu vou explicar para vocês como que funciona aqui as configurações do Copy Trader. O nosso Copy Trader é bem avançado, tá? Vocês vão ver aí que não tem ferramentas semelhantes na internet. Começando aqui pela primeira opção, a gente pode escolher se vai copiar 100% da entrada do trader, se vai copiar só a metade. A gente pode copiar entradas de no máximo R$100. Se ele postar uma entrada de 101, a gente não copia. A gente pode copiar entradas de no mínimo R$10. Se ele operar R$9, a gente não vai copiar a entrada dele. A gente pode copiar até 2 entradas, ou 3, ou 5 entradas na mesma vela. Se a gente quiser copiar todas, a gente desabilita. Mas é sempre bom deixar habilitado se você gosta de operar apenas uma vez. Tem trader que divide em 3 entradas na mesma vela. Aqui podemos escolher operar sempre no mesmo ativo. O que significa isso? Quando você inicia as atividades de operação, abrirá uma tela onde você seleciona quais ativos você deseja operar. Se você quiser operar só no euro-dólar, você vai colocar só ele marcado. Então, quando você marca essa caixinha aqui, você ignora essa seleção que você faz ao iniciar. Você vai sempre operar no que o trader está operando. Então, se tem um ativo ali que você não gosta de operar, você desmarca essa caixinha e seleciona aqui os ativos que devem ser operados. Perfeito?
Aqui a gente pode escolher entre operar binárias, digitais ou forex. E isso aqui é a novidade. A gente pode operar o contrário, o reverso do que o trader que a gente seguiu está operando. Isso é útil quando a gente copia traders no baixo do ranking, né? Traders ruins. Aqui a gente tem uma funcionalidade também exclusiva. A gente pode operar somente quando aquela operação que foi feita pelo trader também foi feita por algum outro, de forma que deu uma força naquela operação, né? Confluiu com o mesmo pensamento de outros traders que estão no topo do ranking. Ou seja, você vai copiar somente com confluência de operações. Se o João operou, a Maria operou e o fulano também operou na mesma direção, no mesmo horário, no mesmo ativo, na mesma vela, você vai operar. Mas se João operou sozinho, você não opera se essa caixinha estiver marcada. Se você marcar essa segunda, você operaria separadamente para cada um, entendeu? E você pode operar o oposto da confluência. Vamos supor que você está seguindo só o final do ranking, os últimos 1000, do 10.000 a 11.000. E aí você opera contra a maioria. Então, 500 pessoas votaram que essa vela será verde. Você vai operar que ela vai ser vermelha. Entendeu? Então, é uma estratégia meio doida, mas com base em testes, a gente consegue sim uma boa assertividade, operando contra a maioria que não sabe o que está fazendo. Perfeito? Então, essa é a nossa seção de estratégias. Vamos ao gerenciamento financeiro. Na realidade, aqui com gerenciamento ninguém quebra. Não existe alguém quebrar seguindo o gerenciamento. Se você perceber que está tendo muitas percas, provavelmente o seu problema está numa análise ou no indicador, no sinal que você está utilizando. Mas geralmente o gerenciamento te permite ganhar mais do que perder. Então aqui você vai definir a tua banca inicial, o teu stop win, que é o quanto você vai lucrar no máximo. Hoje eu vou lucrar no máximo 200 e no mínimo, e vou perder no máximo 100, certo? E as entradas principais, o que são isso? Se você estiver usando o copy trading e estiver marcando para copiar a entrada do trader, isso aqui vai ser ignorado. Se lá estiver desmarcado, aqui vai ser a sua entrada de operação, certo? Então você vai sempre operar com R$10. E o máximo de ordens perdidas. Essa opção aqui, ele ignora o teu stop loss e o stop win. É importante perceber isso. Para que seria útil? Você perdeu 30 vezes. Por mais que você não tenha batido o teu stop loss, você percebe que não é um bom ativo ou um bom horário para estar se operando. Então você encerra suas operações ali por isso, independente do teu stop win e do teu stop loss. E o que é esse somar lucro no stop loss? Aqui a gente tem o nosso resultado de prejuízo e o nosso resultado de lucro. Basicamente, se eu lucrei 100 e tive um prejuízo de 50, o meu saldo atual é R$50. Então, quando você marca essa caixinha, você abate o lucro na perca e vê o teu resultado final. Então, se o teu resultado final for superior ao stop loss, perfeito. Quando você desmarca essa caixinha, ele ignora o quanto você ganhou. Então, você pode ter ganhado R$100 e ter perdido, vamos supor aqui que o nosso stop loss é 30. Né? A gente ganhou 100 e perdeu 30. Ele não considera que você tenha 70. Ele considera só que você tenha perdido 30. Então ele encerra as operações, mesmo você estando R$70 positivo. Então é sempre bom deixar essa caixinha marcada para que ele pese na consideração o quanto você já ganhou, para considerar se você já chegou no seu limite de perca. Aqui a gente tem uma configuração de alavancagem, ou a gente pode utilizar mão fixa, ou martingale, Soros Gale ou Soros. Nós teremos a nossa seção de relatórios, onde poderemos ver relatório de operações, financeiro, relatório diário. E as configurações de comportamento para descanso após tantas operações, operar no máximo um limite de operações no dia, ativar operações automáticas na IK Option. Essa operação é importante caso você queira que o robô opere por você automaticamente. E aqui é onde a gente extrai as informações de análise, tempos de vela, o valor que aquela vela terminou em qual horário, toda a data, os dados que são utilizados pela ferramenta para te fornecer, né, o que ela fornece, ele tem que ser extraído de algum lugar. E por enquanto, na primeira versão, a gente vai estar extraindo isso tudo da IK Option. Provavelmente nas versões posteriores estaremos extraindo do MetaTrader também. Perfeito, pessoal? Então, mais atualizações eu estarei compartilhando aqui.
se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou botar links de grupo do Telegram e do WhatsApp na descrição para quem quiser acompanhar os testes, pegar algum teste beta. Com certeza haverão descontos nesses grupos e até logo.